Olá, prezados, tudo bem? Boa noite, estamos aqui na transmissão da nossa escola Bereana, agora Bereana Online, por motivos óbvios. Eu sou o pastor Ronaldo de Jesus e nós vamos falar hoje sobre a lição 2, né? A lição 2 que fala: existe somente um Deus. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer a você, né, de desejar a você uma feliz Páscoa. Para mim, a Páscoa é muito importante, talvez seja mais importante no calendário cristão, talvez seja mais importante até do que o Natal. Cristo, ele é a nossa Páscoa. A ressurreição de Cristo é que nos garante a vida eterna, né? Pela ressurreição dele, a ressurreição dele é que nos trouxe a vida. Ok? Então, feliz Páscoa para você, Deus abençoe você, a sua família, a sua casa. Uma outra coisa importante que eu quero dizer é que nós temos lá o nosso tesouro diário, né? O tesouro da EBD. Nós estamos aí guardados em nossas casas, mas continuamente, né, diariamente, estamos lá colocando subsídios, artigos, sites, links, vídeos, né, material para você baixar, para você ler, para você se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Bom, posto isso, vamos à nossa lição 2, né, as lições desse trimestre, lições da palavra de Deus, Decálogo, a ética do Sinai. A lição de hoje lição 2, existe somente um Deus. Bom, essa lição ela fala sobre idolatria. E quando a gente pensa em idolatria, idolatria não é simplesmente você adorar outros deuses ou imagens sem vida. Quando a gente pensa na questão da idolatria, ela está intimamente ligada à ideia de que você pode colocar qualquer coisa acima de Deus. E quando eu digo qualquer coisa, é qualquer coisa mesmo. Um exemplo, um partido político, né, um emprego, né, pessoas, um ídolo do esporte, né? Quando a gente pensa na questão da idolatria, ela está sempre ligada à ideia de que algo é colocado no lugar que deveria ser de Deus. Então, para evitarmos a idolatria, nós devemos sempre colocar Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Nós vamos ilustrar essa lição número 2 com um episódio marcante do povo hebreu. A saída do povo de Israel do Egito. Após 430 anos de escravidão no Egito, Deus levanta um libertador, um homem chamado Moisés. E esse homem ele tem uma missão, né? Tirar este povo do Egito. Mas esse homem ele é conduzido por Deus para essa missão. O próprio Deus diz que ele é quem tiraria o povo de Israel do Egito com mão forte. Então, a nossa lição tem alguns aspectos bastante importantes que nós vamos verificar aqui. Em primeiro lugar, né, a Bíblia diz que Deus mudou a sorte desse povo escolhido. E como assim mudou a sorte? Após 430 anos, né, ali no Egito, os hebreus estavam sendo escravizados e sendo humilhados, né, pelos egípcios. E a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido desse povo. E quando Deus ouviu o gemido do povo ou dos filhos de Israel, ele fez uma promessa que iria tirá-los daquele lugar. A Bíblia, né, chama o cativeiro egípcio de fornalha de ferro do Egito. Deus, em determinado momento, se inclina e ouve o clamor dessa nação. E Deus faz uma promessa que iria tirá-los ali daquele lugar. E quando Deus faz uma promessa, obviamente Deus cumpre essa promessa. A Bíblia diz que nenhuma palavra que Deus diz, ela pode cair por terra. A Bíblia nos mostra claramente que nenhuma situação fica fora do controle de Deus. E ainda, não existe praga, não existe peste, doença, qualquer uma outra coisa que esteja acima da cura ou do agir de Deus. Deus ele tem o controle sobre todas as coisas. Então, a palavra de Deus diz lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 2: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da servidão. E para que Deus tira esse povo, para que esse povo estabelecesse com ele um relacionamento. Esse relacionamento deveria ser guiado por algumas diretrizes, né, por algumas condições. A primeira eles deveriam conservar plenamente, né, a administração da lei, da forma como receberam de Deus. O segundo aspecto que deveria ser levado em conta nesse relacionamento com Deus é que eles deveriam guardar os mandamentos de Deus e obedecê-los. Ainda, eles deveriam também estudar a lei e ensinar a lei aos seus filhos. Ainda, um outro aspecto importante desse relacionamento, eles não deveriam nunca esquecer da aliança, do pacto que Deus fez com eles.
ou estava fazendo com eles naquele momento. E por último, nós podemos ver que eles deveriam rejeitar e evitar a idolatria a todo custo. Bom, depois de 430 anos vivendo no Egito, tudo que os hebreus tinham a respeito de Deus, já que não existia nenhum registro escrito, era a tradição oral. Eles só ouviam falar daquele Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, mas eles não tinham uma experiência com esse Deus. Né? Então, vivendo numa terra extremamente politeísta, Deus se revela a eles de uma maneira extremamente forte, de uma maneira extremamente grandiosa, para que eles não tivessem dúvida alguma de que o Senhor é o único Deus. Deus, ele se revela para tirando do Egito, tirando o povo de Israel do Egito com mão forte e fazendo alguns sinais. Esses sinais, eles são pragas que foram enviadas por Deus para mostrar que Deus estava ou era superior, que Deus era superior a todos os deuses, né, dali do Egito. A cada sinal que Deus fazia, o povo de Israel era abençoado e o povo egípcio era prejudicado. A gente vai verificar cada uma dessas coisas, cada um desses sinais, cada uma dessas coisas que acontecem e ver exatamente como é que Deus faz para, de alguma maneira, ridicularizar aqueles deuses egípcios. Mas antes de tudo, né, antes mesmo da ação de Deus contra os deuses egípcios, a gente vê que dentro desse cenário existe aí um indivíduo, um cara chamado Faraó, né? Faraó que resolve, né? Faraó é um cara meio sem noção, que resolve desafiar a Deus. A palavra de Deus nos diz lá no capítulo 5 de Êxodo, né? O versículo 12, quando a Moisés e Arão são comissionados por Deus e vão a Faraó para dizer que Deus iria tirar o povo de Israel do Egito para o servir, Faraó diz o seguinte: quem é o Senhor? Olha só, o cara sem noção. Quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar a Israel? Ainda, não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Bom, mas a resposta de Deus, ela não tarda, é lógico, né? Algumas pessoas ainda nos dias de hoje duvidam de Deus, né? Fazem pouco caso de Deus. Pensam que Deus é bobo, Deus está lá em cima, não se importa com essas coisas. Mas a Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7, não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Pois bem, qual foi a resposta de Deus? Naquele contexto do povo de Israel do Egito, né, a religião do Egito era extremamente politeísta. Era politeísta. Eles tinham inúmeros. Na verdade, né, os estudiosos dizem que eles tinham cerca de 1.500 deuses. E esses deuses, eles regulavam toda a vida do povo egípcio. Todos os aspectos compreendiam, desde o nascimento até a morte de qualquer egípcio, era regulada por esses deuses. Né? E por causa do resplendor alcançado ali pelo Egito naquela época, os povos das outras nações vizinhas acreditavam um poderio maior a esses deuses. Né? Eles acreditavam que os deuses egípcios eram os deuses mais poderosos que existiam, mas eles não conheciam Jeová, o nosso Deus. Então o Senhor enviou 10 pragas para desmascarar os falsos deuses do Egito. E cada uma dessas pragas, verificamos aqui, vai confrontar esses deuses. Vamos observar cada uma deles. Primeiro, Ísis, a deusa do Nilo, né? Ela teve, as águas do Nilo foram transformadas em sangue. Uma outra deusa chamada Rãs, que tinha cara de rãs, ela foi confrontada com a praga das rãs. Né? Sete, o deus do deserto, ele foi mascarado pelos piolhos. A Bíblia diz que os piolhos eles causavam tanto incômodo quanto a areia que era levantada pelo vento. Nós ainda vemos o deus Uat, que era simbolizado pelas moscas. Ele foi desmascarado pela praga das moscas. Você imagina, se uma mosca só te traz um incômodo tão grande, imagina um enxame de moscas. Essa situação é tão interessante que depois lá em Isaías se refere à terra do Egito como a terra das moscas, porque esse episódio ficou marcado na história desse povo, é claro, de uma maneira negativa. Né? Existe ainda o deus Hathor,
a deusa Hactor, que é a deusa do gado, que tinha cabeça de vaca, e o deus Apis, que tinha cabeça de touro. Esses deuses foram desmascarados, ou de alguma maneira foram ridicularizados pela morte de todo o gado. Ainda existia também o deus Sekhemete das doenças e o deus Sunu, os deuses da peste. Esses foram também desmascarados ou ridicularizados pelas úlceras que Deus, né, acometeu ao povo egípcio. Nut, o deus do céu, e Osíris, o deus da agricultura, também foram ridicularizados. Eles não puderam proteger a terra do Egito das pragas que foram enviadas, da invasão devastadora dos gafanhotos que foram que acometeram ali o Egito. Só para você ter uma ideia, o momento aqui, Animal Planet diz que um gafanhoto é capaz de comer o equivalente ao próprio peso dele. É capaz de comer o próprio peso dele, né, o equivalente ao peso dele. Imagina que numa nuvem de 2 quilômetros quadrados, podem ter mais ou menos 200 milhões de gafanhotos. Então você imagina lá que quem tinha negócio lá de hortifruti, quem tinha negócio lá de atacado lá de fruta ou de legume lá no Egito, acabou com tudo, né? Perdeu tudo. Ainda, o deus Ra, o deus Sol, ele foi de alguma maneira humilhado, porque Deus ele fez com que houvesse trevas na terra do Egito por 72 horas, enquanto só na terra de Gósen, só na terra dos hebreus, havia luz. E ainda, os deuses Min, o deus da reprodução, o deus Requete, que é a deusa do nascimento, Isis, a protetora das crianças, e o próprio faraó, que era tido como um deus, o protetor das famílias, foi também confrontado, ridicularizado, né, desabonado por Deus na morte dos primogênitos. Mas por que isso? Porque Deus queria, de alguma maneira, estabelecer o chamado monoteísmo. Aquele povo sairia da terra do Egito, mas iria para uma terra onde também o politeísmo, onde o culto a muitos deuses era uma realidade. Né? No Êxodo capítulo 9, versículo 1, a gente vê uma passagem que Deus, qual é o propósito de Deus em tirar o povo daquele lugar? A Bíblia diz o seguinte, né? Deus tira aquele povo e fala para Faraó, o motivo é para que esse povo me sirva. Deus queria de alguma maneira criar um novo modelo de adoração, né? Um novo modelo, um modelo de fé religiosa. E por conta disso, o monoteísmo se torna a ideia suprema dessa fé. O Senhor Deus é o único Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Uma das coisas que Deus se incomoda tremendamente é com a questão da idolatria. Então ele levaria esse povo para uma terra onde existiam muitos deuses e deusas, né? Era um problema sério, até porque o maior deus do Oriente Próximo era um deus chamado El. E esse El, ele tinha, as características dele eram um deus já idoso, barbudo, não é? Bonachão, e que era o pai de todos os outros deuses. Né? De alguma maneira a gente verifica hoje ainda algumas religiões tentando pintar Deus dessa maneira. Né? E isso mostra exatamente o tipo de sincretismo, o tipo de aproximação que existe entre a imagem, né, que as pessoas têm de Deus com o culto que eram feito aos deuses ali no passado. Então a Terra Prometida, onde esses deuses, os hebreus iriam passar a morar e iam habitar, ela era infestada de deuses como Baal, como Astarote, como Azerá, como Moloque, né? Deuses que exigiam sacrifícios humanos, né? Sacrifícios de crianças, o deus das chuvas e da fertilidade como Baal, a Azerá, que era o deus das florestas, onde faziam lá as suas, onde tinham, sei lá, os seus, erigiam altares para esses deuses. Mas Deus, ele queria criar uma adoração exclusiva, um povo exclusivo, porque Deus, ele quer que a glória dele seja exclusiva, né? Uma coisa que Deus não tolera é que exista adoração a outros deuses. Esse escritor, no livro Mais Perto de Deus, ele diz o seguinte: entre os pecados para os quais se inclina o coração humano,
Nenhum é mais odioso para Deus do que a idolatria, pois no fundo a idolatria difama o caráter divino. O coração idólatra entende Deus de maneira diferente do que ele realmente é e substitui o Deus verdadeiro por um Deus feito à sua imagem. Pois é, por meio dos hebreus, o Criador ele revelou-se de modo singular e ele estabeleceu com esse povo alguns ditames, algumas diretrizes, algumas exigências ligadas a esse primeiro mandamento de amar o Senhor seu Deus de todo o coração. O primeiro é o amor, não é? Êxodo capítulo, ou ainda Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, a palavra de Deus diz: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O outro elemento importante dessa relação é o temor. A palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A palavra de Deus diz ainda: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas ao Senhor teu Deus e andes em teus caminhos e ames e sirva ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força, para guardares os mandamentos que do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno. A outra questão, outro elemento importante dentro desse relacionamento com Deus é a adoração. Ainda hoje, algumas pessoas fazem deuses, né? Fazem ídolos para terem a falsa sensação de que esses deuses estão próximos deles, que podem protegê-los. Mas a Bíblia diz que há um único Deus, né? E esse Deus ele não pode ser retratado porque ele é espírito. João capítulo 4, versículo 24 diz: Deus é espírito e aí importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ainda, outro elemento, a confiança. Confiar em Deus é a chave do nosso sucesso. Veja que a palavra fé, ela não está retratada ali no Antigo Testamento. Toda a relação que Deus estabelecia com os hebreus era uma relação baseada na confiança. E ainda, o último elemento é a obediência. Quando a gente fala de obediência, eu me lembro quando eu era novo crente, né, era comum os crentes ali assembleanos falarem o seguinte: olha, o abecedário de Deus não é ABCD, é obedecer. Me lembro ainda de uma citação do pastor Jeremias Pereira que diz o seguinte: olha, quando Deus te mandar sentar, não procura a cadeira. Porque obediência incondicional é o que Deus requer do homem. E para essa obediência, Deus promete bênçãos. Né? Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 27, ele coloca lá no Monte Ebal, no Monte Gerizim, bênçãos e maldições. Né? Bênçãos para aqueles que obedecerem, maldição para aqueles que desobedecerem. Bom, concluindo, a gente chega então ao final aqui dessa breve reflexão, dessa breve escola beriana, com alguns questionamentos. Primeiro em quem temos posto a nossa confiança? Né? Quem é o Deus a quem servimos? É oportuno perguntarmos a quem ou o que temos colocado no trono do coração, que é o lugar que deve ser ocupado por Deus. Quanto ao nosso tempo, os nossos recursos, né, as nossas finanças, será que nós dedicamos a Deus, que tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais? Ainda, nossos ideais, projetos e planos, eles estão acima dele, acima de Deus, ou na dependência dele? Eu gostaria de terminar essa breve aula, essa breve explanação com uma ilustração. Uma tribo de índios norte-americanos tinha como ritual, né, de passagem para que os garotos, eles de alguma maneira fossem incluídos, fossem iniciados nos círculos dos bravos. Eles eram tirados de sua família e levados para o meio da floresta. Quando chegavam no meio da floresta, os guerreiros diziam que aquele garoto deveria passar a noite inteira sozinho ali naquele lugar. Imagina um garoto no meio da floresta, né, na escuridão da noite, com a sua imaginação fértil, ouvindo sons, né, imaginando que, por exemplo, feras terríveis poderiam atacá-lo, imaginando que cada sombra poderia ser um monstro que iria ali, né, despedaçá-lo. E o garoto passava ali a noite sozinho. Quando o dia amanhecia e o sol, né, aí aparecia nas montanhas, a primeira coisa que esse menino via era o seu pai. Embora ele não soubesse, né, a primeira visão que o garoto tinha ali do seu pai, mas embora ele não soubesse, o pai tinha passado ali a noite inteira vigiando aquele menino, né? Fora da vista do garoto, em silêncio, o pai estava ali com seu arco e com sua flecha, pronto para proteger aquele garoto.
E quando o dia amanhecia, o garoto via a presença do pai, ele corria, abraçava-se ao pai e dizia: pai, você esteve toda a noite me vigiando. Queridos, nós estamos passando por momentos difíceis, mas acredite, Deus ele está como um pai amoroso nos vigiando, tomando conta de nós. Nós vamos passar por esses momentos, porque Deus é conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família.